E o Mário, que a gente for falar das qualificações dele, eu conheci o Mário, isso eu não te falei. Quando o John Maxwell veio para o Brasil, eu estava lá na Paulista e eu te conheci naquele momento. E depois eu liguei o nome à pessoa e o Mário estava fazendo a tradução do John Maxwell aqui no Brasil. Eu estava lá e depois, claro, a proximidade. Então, Mário, pastor, professor, mentor, foi meu professor no Haggai, curso que eu fiz recentemente. O Mário estava lá também. Mas todas essas qualificações a gente resume como o marido da Priscila, o pai do Felipe, o pai do Davi, um homem de Deus que tem feito a diferença onde ele está. E tem edificado vidas através de treinamentos, de livros. Alguns livros a gente vai falar daqui a pouco também do pastor Mário. E é esse homem de Deus que está aqui, um homem que cuida de sua casa, de sua família e abençoa aqueles que estão ao redor. É isso que eu tenho aprendido com o Mário nesse tempo. Então, Mário, Deus abençoe sua vida nesse momento, que seja usado poderosamente por Ele também. Você ora? Oro, claro. Deus, nós colocamos aqui a vida do Mário. Esse homem que tem sido um farol, que tem sido uma ponte também aonde ele está. Ele tem apresentado grandes exemplos e nessa noite nós pedimos que o Senhor o abençoe sua vida, traga à mente dele tudo aquilo que o Senhor já preparou antecipadamente para que venha edificar nossas vidas e que ele seja usado com poder e autoridade que vem do Senhor para a edificação desses homens que aqui estão. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Graça e paz. Tudo bem com vocês? É um privilégio estar de volta aqui na Igreja Batista Memorial e um privilégio rever meu amigo Ricardo. E também quero deixar um abraço aqui para os meus amigos pastores Eduardo, pastor Alexandre. Uma igreja que tem feito a diferença em São Paulo e no Brasil e no mundo. Então, um privilégio estar aqui com vocês. Hoje eu estou acompanhado do meu filho Davi. Cadê o Davi? Está por aí tirando fotos? Ele está aí, depois ele vai aparecer. Mas ele é... Quem tem filho é multiuso, né? Ele vem ajudando você para dirigir, ele é guarda-costas, ele é fotógrafo, ele vai dar um testemunho e depois ele vai vender livros, né? Filho tem que trabalhar, não é verdade? Então, graças a Deus aí pela vida do Davi. Queria começar nessa noite contando para vocês uma história muito bem-humorada que eu vi muitos anos atrás. Uma história de um garoto que gostava de comer melado. Quem aqui de vocês gosta de melado? Para alguns é mel de engenho, outros melaço, né? Mas a gente chama de melado. E esse garoto todos os dias saía da escola, passava ali numa mercearia, ali havia um barril de melado. Ele olhava, não via ninguém, tacava os dedos no barril e saía correndo da loja, chupando os dedos. E o proprietário percebeu que todos os dias, na hora certa, esse menino fazia isso. E ele falou, eu vou pegar esse garoto. No dia seguinte, na hora que o menino se aproximava, chegava à loja, o proprietário se escondeu atrás das mercadorias, ficou esperando. Lá veio o garoto, olhou, não viu ninguém, tacou o dedo no melado. E a hora que ele ia sair, o proprietário saiu, pegou o menino e falou, meu filho, agora eu vou ensinar a lição da sua vida. Virou o menino de ponta cabeça e começou um processo de baptismo do garoto no barril de melado. Mas ele era um menino crente, Ricardo, da Igreja Batista Memorial, um menino de oração. E à medida que o rosto dele foi chegando diante do barril, ele fez a seguinte oração: Senhor Deus, faça com que minha boca seja do tamanho desta oportunidade. E essa é a minha oração por você nessa noite. Que Deus abra a sua mente, o seu coração, para o tamanho desta grande oportunidade que Deus tem preparado para nós nessa noite. Gostaria que você abrisse, se você trouxe sua Bíblia, senão você pode clicar na sua Bíblia, ou senão você pode acompanhar aqui em Tiago, capítulo 1. Quero ler os versículos 2, 3 e 4 e versículo 12. Já vai aparecer ali na tela. Meus irmãos,
considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Gostaria de intitular a palavra nessa noite: Como superar as crises. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque chegamos até aqui, numa segunda-feira com chuva, com trânsito, mas aqui estamos. Queremos aquietar o nosso coração, queremos abrir a nossa mente, queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Que esta noite de V12, começando o trabalho deste ano, possamos sair daqui recarregados, com este combustível espiritual que faz toda a diferença em nossas vidas. Que o Senhor venha ser essa dinamite, esse dunamis em nossas vidas. Já queremos te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Interessante que o nosso país, o Brasil, é um país que está em crise. Já há muitos anos. O Brasil tem uma crise moral, política, ética, social, econômica, financeira. E que, como se isso não fosse muito, há 2 anos atrás o Brasil também se envolveu, participou nessa crise do Covid-19 que pegou a todos nós, sem exceção, não só no país, mas ao redor do mundo. Todos nós fomos impactados. Vou completar agora exatamente 2 anos, março de 2000. E como se isso não bastasse, a coisa ficou russa, antigamente. A crise, uma crise de novo, que continua 10 mil quilômetros de distância, mas nos afeta a todos, novamente, essa crise. E como é que nós, homens, maridos, pais, trabalhadores, colaboradores, empresários, gerentes, diretores, servos de Deus, como é que nós lidamos com essas crises? São as crises, quem sabe, mais difíceis da nossa existência, são esses anos que nós estamos passando hoje. No meu livro As 4 Estações da Vida, eu falo desses tempos difíceis que nós passamos, essas provações, essas crises gerais, como a gente tem passado pela pandemia, por essa guerra mundial, que envolve pelo menos uma crise de 2 países, mas que afeta o mundo inteiro. Crises gerais, mas também, no meio de tudo isso, nós temos as crises específicas, que nos alcançam a todos nós. Como é que nós lidamos com isso? Só um spoilerzinho sobre as estações. Primeiro, a estação do inverno, aquela estação da recuperação, quando você passou por uma dificuldade, uma luta, é quando você se retrai, você fica em casa, um tempo de reflexão, de aprendizado, como nós precisamos desses invernos. Mas também tem a primavera de oportunidades, onde parece que os passarinhos cantam de modo diferente na estação do ano, mas também onde nós podemos plantar, onde nós podemos planejar para o resto da nossa vida, para as próximas estações que virão. E aí nós temos a estação do verão de alta produtividade, de grandes realizações, onde Deus nos chamou para sermos produtivos, frutificarmos, fazermos a diferença. Essa é a estação que todos nós queremos passar a maior parte da nossa história, da nossa vida. Mas de repente, começa a cair uma folha da árvore. Em inglês, outono, a palavra é fall. Quando as folhas da árvore caem.
É um tempo de perdas. E todos nós passamos por um outono. O mundo inteiro, com a pandemia, tem passado um grande outono. Como é que nós lidamos com Deus? Como é que nós lidamos com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o trabalho, as demandas de suprir a nossa casa? É um grande desafio. Com certeza, nós precisamos de ter muita fé nesses últimos anos. Os anos 2020, 2021 vão ficar com certeza na nossa história, no futuro, que a gente vai contar para os nossos filhos e netos. Eu não sei se você se lembra, mas um grande escritor, Charles Dickens, nos seus clássicos, A Tale of Two Cities, o conto de duas cidades, ele começa esse clássico com essa frase. Vamos ver juntos? Aquele foi o pior dos tempos, aquele foi o melhor dos tempos e foi o pior dos tempos. E parece que nós estamos vivendo isso hoje, o melhor dos tempos, mas também o pior dos tempos. Nesse tempo de crise, minha esposa e eu pudemos celebrar no início de meados de 2020, nós celebramos 30 anos de casados. Com certeza, minha esposa, eu mereço uma medalha por 30 anos, mas minha esposa merece um baita de um troféu, 30 anos. Quem está casado aqui mais de 30 anos, também merece um baita troféu, né? Também esse foi um ano que nós pudemos celebrar o casamento do nosso filho mais velho, do Felipe, casando-se com a Karen. Nós fizemos um casamento ali, nós moramos aqui em Atibaia, fizemos no fundo de casa, e um casamento para a família e alguns poucos familiares. Então foi um privilégio casar o nosso filho. Foi o melhor dos tempos, mas também foi o pior dos tempos, enfrentando essa crise. E se você está anotando essa mensagem, eu gostaria que você anotasse no seu celular, ou no seu caderno. Eu queria apresentar para você um acróstico da palavra Covid. Porque tenho certeza que essa não é a primeira crise que você enfrentou e também não será a última. Então, que você aprendesse e anotasse esses 5 pontos que vão ajudar você a superar crises, esta e quem sabe outras que virão. Primeiro com a letra C, vamos dizer juntos? Cuidado absoluto. É um tempo de cuidado, de você cuidar do seu corpo, de você usar máscara, do isolamento, afastamento social. Tudo isso é importante, de você tomar sol, você tomar vitaminas, enfim, como foi importante, como tem sido importante você cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala em Eclesiastes 3, que há tempo de abraçar, e nós brasileiros amamos isso, mas há tempo de deixar de abraçar. Foi esse tempo que nós vivemos nesses últimos 2 anos. E ainda, mesmo que as restrições tenham cedido, ainda é tempo da gente continuar tomando cuidado, um cuidado absoluto. Porque se você tiver saúde, você continua, mas sem saúde, nada acontece. Letra O de Covid, oportunidade nova. Oportunidade, como nós precisamos de oportunidade. Deus nos dá uma nova oportunidade. Me lembro de conversar com empresários que diziam assim: puxa, eu não tenho nem tempo para gastar com a minha esposa, com os meus filhos. E de repente veio a pandemia, que as pessoas mais tinham era tempo. E algumas pessoas não sabiam o que fazer com esse tempo, com os familiares em casa, com a família em casa. O que faço com esse tempo? Esse é um tempo para você investir na sua casa, na sua família. 1 Timóteo 5:8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente a da sua própria família, que diz ali, negou a fé. O cristianismo começa em casa. A vida cristã começa em casa. Começa com seu cônjuge, começa com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. O lugar mais fácil de você viver a vida cristã é aqui na igreja.
Mas o maior desafio é você ser um crente lá em casa. Por que é difícil? Porque todos conhecem a todos. Se existem pessoas desse mundo que me conhecem, são os meus filhos. Lá em casa, a voz de Deus é uma voz feminina que fala comigo. Muitas vezes aquilo que eu quero ouvir, mas muitas vezes aquilo que eu não quero ouvir, mas eu preciso ouvir. E quando não é essa voz feminina falando comigo, da minha esposa, é a voz dos meus filhos. Agora, homens, que Deus usa os nossos filhos para falar aos nossos corações. Essa oportunidade nova também que nós temos é a oportunidade de servirmos. Um dos meus livros que eu escrevi é Eu Sou o Terceiro. Justamente ele fala das nossas prioridades de vida, que Deus deve ser o primeiro, as pessoas vêm em segundo lugar e eu sou o terceiro. E quando você vive isso, você está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Filipenses 2:3 diz: humildemente considerem os outros o quê? Superiores a si mesmos. Quem aqui tem o dom espiritual de lavar louça? Alguém tem aqui? Alguns poucos, nossa, não levanta muito a mão para humilhar, não. Gente, eu confesso a vocês que eu não tenho esse dom espiritual de lavar louça. Minha mãe me fazia lavar louça junto com meu irmão no passado. A gente era adolescente em casa, a gente tinha que alternar ali, um dia outro. E eu disse, o dia que eu sair de casa, eu nunca mais vou lavar louça. Você já sabe para onde está indo, né? Aí nós estudamos aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E uma das linguagens de amor que as pessoas se sentem amadas é atos de serviço. Ou seja, quando você faz algo por alguém, a pessoa se sente amada. E sabe de uma coisa? Essa era a linguagem de amor número 1 da minha esposa. Lascou. E às vezes a minha esposa me vê em casa lá lavando louça, e ela fala assim, amor, você está bem? Eu falo, amor, eu estou te amando, eu estou te servindo. Sirva a sua esposa. Você sabe de uma coisa que a sua esposa ama. Quem aqui é casado? Então tá bom, a grande maioria. Nessa semana, você não precisa dizer nada, olha lá na igreja, a gente aprendeu um negócio sobre Eu Sou o Terceiro, mas simplesmente, sem falar nada, sirva a sua esposa. Faça uma coisa que ela ama, que ela gosta, surpreenda fazendo algo assim. Tenho certeza que você vai colher juros e correções monetárias. Vai ser benção. Amém? Outra coisa importante, que tem a ver com a sua vida profissional, e todos nós aqui somos profissionais, a importância de você criar novos projetos. Talvez muitas pessoas perderam emprego aqui na crise, outros houve uma redução financeira, mas você pode criar novos projetos. Eu queria deixar com você alguns desafios para você poder criar esses novos projetos. E como diz aqui no meu livro Como Superar a Crise, toda crise é uma nova o quê? Oportunidade. E quem enxergar e aproveitar será líder na nova realidade. Nós estamos vivendo um momento de repletas e muitas oportunidades. A coisa é que as pessoas precisam enxergar. E quem enxerga e aproveita, esse vai ser líder. E muitas empresas faliram, muitos negócios fecharam. Mas isso deixou lacunas onde você pode crescer. Você pode criar coisas novas. Novos projetos para você desenvolver novas oportunidades. E eu queria deixar com você um presente. Pega o seu celular aí, tira uma foto dessa tela. Eu quero dar de presente para você esse livro que eu escrevi na pandemia, Como Superar Crises. Pode tirar uma foto agora, depois, chegando em casa, ou essa semana, manda para mim, Mário, eu quero esse livro. Eu vou dar de presente para você o link do e-book para você baixar esse livro, Como Superar Crises. É meu presente para você. Presente de aniversário. Quem faz aqui aniversário esse ano? Deixa eu ver. Ah, que bom. Vocês estão ficando velhos, hein?
Então já está aí o presente, já chegou, basta você clicar e pedir, e vou mandar para você o e-book, você vai poder ler. Tenho certeza que vai ser de grande inspiração à sua vida. Mas olha só, falando de 4 palavrinhas importantes para você desenvolver novos projetos e negócios. Necessidade, habilidade, criatividade e amizade. Primeiro, necessidade. Descubra uma necessidade. Muitas necessidades no nosso mundo. Comece a suprir essa necessidade. Como? Usando a sua habilidade. O que você sabe fazer? Qual é o dom que você tem? Às vezes é de informática, às vezes é de gerenciamento, às vezes é de planejamento, é financeiro. Qual é essa habilidade que você tem? Essa habilidade deve ser usada para suprir uma necessidade. E como é que você vai fazer isso? Com criatividade. E você tem o Criador habitando dentro de si. Pergunte a Ele, Deus, qual é a maneira de que eu possa usar isso que eu tenho para desenvolver algo para abençoar a vida de pessoas? E deixa Deus falar com você. Uma ideia que Ele dá para você, de você fazer algo diferente, inovador, vai fazer a diferença na vida de pessoas. E a 4ª palavrinha é amizade. Quem são as pessoas com as quais você convive, que tem o seu networking? Talvez essa pessoa já esteja sentada próxima a você, e você não sabe, você é muito bom nas finanças, o outro é muito bom no comercial, o outro é muito bom na área técnica, e vocês se unem e começam uma startup. Começa um novo projeto, começa um novo negócio. E quantas novas empresas, quantos grandes negócios estão surgindo justamente agora, nesse período de crise, de pandemia. Pense nessas amizades, desses amigos que você tem. Talvez valeria a pena vocês conversarem. Quem sabe Deus não vai abençoar vocês com novos projetos. Quem aqui acredita que Deus pode dar novos projetos abençoadores, que podem mudar a história da sua vida para sempre? E olha o que diz a palavra de Deus. Colossenses 4:5 diz: aproveitem ao máximo o quê? Todas as oportunidades. Eu pergunto a você nessa noite, você está aproveitando ao máximo as oportunidades? Porque é interessante que a maneira que Deus responde às nossas orações é colocando em nossas mãos o quê? Oportunidades. Você ora, você pede, o que Deus vai fazer? Colocar uma oportunidade. Quem tem que agir, quem tem que enxergar, quem tem que aproveitar, é você. Quem aqui tem orado? Deus vai responder. Abra os seus olhos e veja as muitas oportunidades que Deus tem dado a você. Amém? Letra V de Covid. Vitória o quê? Tão esperada. Qual a sua expectativa ao passar por essa crise? É que você vai ser derrotado? É que é o fim? Acabaram as coisas? O mundo já não era como era antes? Isso é verdade? Qual é a sua expectativa? Ou você crê que você vai aprender as lições, você vai se inovar e você vai crescer e Deus vai transformar esse momento num momento de grandes vitórias? No meu livro A Trilha dos Vencedores, que é um livro que eu recomendo para quem tem um sonho e gostaria de empreender, é O Senhor dos Anéis do Empreendedor. E nesse livro eu falo esse conceito interessante que você pode ver aqui, essas 2 palavras, vitorioso e vítima, têm o mesmo radical, as letras V e T. Ou seja, as pessoas passam pelas mesmas coisas. E algumas pessoas se tornam vitoriosas, outras pessoas se tornam vítimas. E infelizmente o nosso país é um país vitimizado. É mais fácil jogar a culpa no governo, nas outras pessoas, no chefe, na temperatura, em Deus, do que assumir a responsabilidade e dizer, eu vou para cima, eu vou fazer acontecer. E Deus nos chama para sermos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Então esse é um momento maravilhoso para nós enfrentarmos esses desafios
e seguirmos em frente. No livro eu trago esse conceito interessante, que diz que o que você crê determina o que você pensa. O que você pensa deve ser expressado através do que você fala. O que você fala vai influenciar o que você faz. E o que você faz determinará o seu destino. Então é como se fosse um dominó das suas crenças, dos seus pensamentos, da sua fala, das suas ações, vão determinar onde você vai chegar. Então, o que você tem crido? O que você tem pensado? O que você tem falado? Como você tem agido? É fácil saber para onde você vai. Faça uma autoavaliação e veja. E se você não está feliz com o resultado dessa sequência, desse dominó, você pode começar a mudar as suas crenças, mudar a sua maneira de pensar. A Bíblia fala sobre isso, que você vai transformar a sua vida pela renovação da sua mente. Aí vai determinar as palavras que você fala, aquilo que você faz, e com certeza isso vai influenciar onde você vai chegar. Como é importante você vencer os seus medos. Todos nós temos. Alguns têm medinhos, medões, alguns medos de estimação. Mas é interessante que Jó, que passou pela, quem sabe, a primeira pandemia da história, Jó já viveu, e lá no passado. Em Jó 3,25 diz: o que eu temia veio sobre mim. O temor é o oposto da fé. É a fé negativa, você crê que aquilo que é ruim vai acontecer e acaba acontecendo. O que você tem temido mais? Não coloque a sua fé no seu temor, mas coloque a sua fé no seu Senhor. Até rimou essa, ficou bonita. E queria deixar aqui para você lembrar o que é medo. M-E-D-O, maneira errada de operar. Vamos repetir juntos? O que é medo? Maneira errada de operar. Se você está agindo hoje baseado com medo, você está agindo da maneira errada. Eu me lembro no início da pandemia, aquelas notícias horríveis que aconteciam. Eu acordava de manhã, ligava o WhatsApp, via o jornal, das 8, das 10, ao meio-dia, da 1, das 3 às 5, das 8, das 10 da noite. No final do dia eu já sabia todas as notícias ruins. Eu estava deprimido. Daí eu comecei a lembrar o que Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. E o mesmo tem que aplicar agora nesse momento, vendo essa crise internacional na Europa. Quero trazer à memória o que traz esperança. E eu amo o Salmo 23, decorei ele quando era garoto. Versículo 4 diz: ainda, vamos dizer juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Interessante que você vai andar, ou algumas versões falam ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Você vai passar por lá, mas você não vai ficar lá. E mesmo que você ande, mesmo que você passe, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está conosco. Versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o momento de crermos nisso, declararmos isso, no momento de crise. E olha o que diz em Isaías 35:4: diga aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar. Se é para você, talvez você tenha que ler esse versículo para outras pessoas, mas declare isso. Diga aos desanimados, não tenham medo, animem-se, porque o Senhor está aqui, Ele está aqui conosco. Entre onde você está e onde você quer chegar, a realização dos seus sonhos, e Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, você vai passar por uma trilha. Eu chamo essa trilha dos vencedores. Todos nós passamos por ela. Todos nós temos que enfrentar os nossos medos, todos nós temos que ter um plano, todos nós temos que ter um propósito, um objetivo.
Nós não estamos aqui nesse mundo simplesmente para pagar contas. Nós temos aqui um propósito na nossa vida. E como é que nós temos uma vida vitoriosa? Letra I do Covid, quando a palavra é inspiração. Inspiração necessária. Inspiração, essa palavra do inspirar vem do in spirit, é o Espírito de Deus em nós. É Deus em nós, a esperança da nossa glória. Quando Deus está em nós, Ele nos motiva, nos inspira. Não é aquela motivação de fora, extrínseca, mas é de dentro para fora. Que Deus nos leva, que Deus nos motiva, que Deus nos mobiliza, que nos encoraja. Sabe quem é responsável pela sua inspiração, pela sua motivação? Sabe quem é? Você. Não sou eu, não é o pastor Eduardo, é você. Por isso, novamente, vamos ver juntos, Lamentações? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem é responsável por isso? É você. E como nós precisamos, muitas vezes, no momento de dificuldade, às vezes, você se sente sozinho. E eu sei o que é isso. Mas quão importante você ter um irmão. Olha o seu redor aqui. Olha o seu redor, pode olhar. Não vai se assustar não. É seu irmão. E aí que entra o corpo de Cristo, para que nós possamos encorajar um ao outro, servir um ao outro, animar um ao outro. Isso é tão importante. Que você não abra mão de estar aqui nas reuniões do V12 durante esse ano. Isso, eu tenho certeza que pastores, homens de Deus virão aqui trazer a palavra de Deus. Isso vai fazer a diferença na sua vida. É com quem você caminha, com quem você está. Sabe por quê? Porque uma pessoa desanimada, ela é contagiosa. Mas uma pessoa motivada, inspirada, ela é contagiante. Eu espero que você não seja contagioso, mas que você seja contagiante com as suas palavras, com as suas ações, com a sua atitude em casa, no trabalho, onde você estiver. W. Clement Stone disse que há uma pequena diferença nas pessoas que faz toda a diferença. A pequena diferença chama-se atitude. A grande diferença é se ela é positiva ou negativa. Um dia um vovô estava um domingo à tarde na sua casa ali deitado na poltrona, descansando, e ele tinha um netinho muito travesso. E o netinho descobriu o cheiro daquele queijinho gorgonzola. Foi lá na geladeira, pegou um pouquinho do queijo, enquanto o vovô dormia, ele colocou um pouquinho de queijo no bigode do vovô e ficou escondido para ver o que ia acontecer. Depois de alguns minutos o avô desperta, acorda, nossa, a sala está fedendo. Se levanta, foi na cozinha, a cozinha está fedendo. Foi no quarto, abriu as portas, o quarto também está cheirando mal. E lá foi ele, abriu a porta da casa, foi lá fora, o mundo inteiro está cheirando mal. E tem muitas pessoas hoje com muito queijinho gorgonzola no seu bigode. Qual é a sua atitude? Em quem você tem crido? O que você tem pensado? Sabia que a nossa vida pode ser para outros ou um balde de decepção ou uma fonte de inspiração? O que você tem sido? Eu espero que você tenha e seja sempre, por seu cônjuge, por seus familiares, por seus amigos, seus irmãos, uma fonte de inspiração. Tem pessoas que alegram o ambiente quando elas chegam. Tem pessoas que alegram quando elas vão embora. Que você seja dos primeiros. Quem nós vamos seguir? Quem deve ser o nosso exemplo maior? Jesus Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
Ele é o nosso maior modelo. 2000 anos depois, Ele continua sendo não somente o meio da nossa salvação, mas o meio da nossa maneira de viver. Continua sendo Jesus. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, talvez hoje é a sua primeira vez aqui. O que nós estamos falando aqui não é religião. Religião não muda nada. Quer dizer, relígios, uma tentativa do homem se religar a Deus. Mas a maneira que funciona é a maneira que Deus estabeleceu, que o único caminho para o Pai é Jesus Cristo. O único caminho, a única verdade, a única vida. E por falar em inspiração, esse livro tão precioso que foi o último que eu escrevi, um pouquinho antes da pandemia, O Privilégio de Ser Pai. Esse livro, eu trago esse acróstico da palavra pai. Interessante que o pai, ele passa por vários papéis. Quem aqui é pai? Deixa eu ver, quem é pai? Pai, avô, beleza. Os papéis, os nossos papéis vão mudando à medida que os nossos filhos vão crescendo. Então, se eu queria deixar um spoilerzinho, com a letra I do privilégio de ser pai, a letra I do pai, o pai é aquele que provê. E aquele que provê, primeiro é aquele que, pai é aquele que ama, o PA, o pai, aquele que ama, e também o pai, a letra I, é aquele que inspira. E nós somos responsáveis por ajudar a inspiração dos nossos filhos. Efésios 5 diz, sejam imitadores de Deus assim como filhos amados. Como nós devemos aproveitar esse momento para fazer isso? Eu queria pegar justamente esse exemplo, quando os nossos filhos, quando eles são crianças. Quem tem aqui filhos ainda crianças? Deixa eu ver. Deus abençoe vocês. Okay. Qual é a figura de linguagem de um pai inspirador? Pode colocar na tela aí. É o pai jogador. É o pai que vai jogar bola com os filhos, vai brincar com os filhos. É um pai super presente com os filhos. Como é importante você fazer isso. A mãe tem o seu papel, mas o pai tem de estar ali presente, jogando e interagindo com eles. Seja esse pai jogador. À medida que os filhos crescem e se tornam adolescentes, quem tem filhos adolescentes aqui? Agora você muda o papel de pai jogador para pai técnico. Orientando sobre o futuro, escolhas, namoro, profissão, negócios, como é que você trabalha, enfim, é um pai técnico. Como é importante esse papel do pai técnico. E aí quando os filhos se tornam mais velhos, o pai agora é torcedor. Ele já foi jogador, ele já foi técnico, agora ele fica na arquibancada, torcendo pelos filhos. Meu pai tem 89 anos, e minha mãe 79, e eles são pais torcedores. O Davi tem 23, Felipe 27, e hoje nós somos esses pais torcedores. Os dois meninos foram estudar nos Estados Unidos, e quando o Felipe, o mais velho, ele estava se formando, alguns anos atrás, Priscila e eu fomos à sua formatura. Está essa foto lá no ginásio, milhares de pessoas ali em Oklahoma City. E havia nós não sabíamos, mas o Felipe estava concorrendo a um título muito especial como um dos 5 melhores alunos da universidade. 5 meninos e 5 meninas estavam concorrendo a isso. E eles pediram para que esses 10 candidatos se levantassem, e havia sido feita uma votação dos professores da equipe da universidade, e de repente eles anunciaram uma menina que ganhou o prêmio, The President's Award, o prêmio do presidente. E aí diante de todos eles falaram, o menino que ganhou esse prêmio, Felipe Gatz Simões. Tocou a música, bota aquela slide de novo, por favor. Aquelas milhares de pessoas aplaudindo, e nós, Priscila e eu, ali na arquibancada, chorando como torcedores de ver o nosso filho ganhando aquele prêmio diante daquela universidade tão especial.
E naquele momento eu vi como é importante você torcer pelo seu filho. E aqui uma foto depois que ele ganhou esse prêmio. Como foi importante ver isso, torcer por ele. E hoje nós continuamos torcendo por ele, que foi estudar fora, hoje trabalha conosco, é um coordenador de inglês da nossa escola. Vale a pena você jogar com o seu filho, treinar o seu filho e torcer pelo seu filho. E por último, do Covid, letra D, o que é? Deus presente. Se existe uma pergunta que muitos fizeram e fazem, onde está Deus no meio da crise? Onde está Deus no meio da pandemia? Onde está Deus agora nessas barbaridades na Ucrânia? Onde está Deus? Eu olhei na minha Bíblia hoje e ainda diz lá que Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Nosso Deus continua presente. Hoje almoçando com o Davi, a gente vendo as notícias, eu falei, Davi, tudo isso está acontecendo porque o homem se afasta de Deus. O homem que não tem temor a Deus faz coisas horríveis. E como o mundo precisa cada vez mais deste Deus. Interessante que Jesus declarou, olha, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E no começo do versículo ele diz, olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E se uma coisa que nós precisamos nesse mundo é de paz, especialmente no meio de lutas, de crises, de dificuldades. Não sei se você se lembra daquela história quando Jesus estava no barco com os discípulos, muito cansados, ele se acostou e veio uma grande tempestade chocando-se contra aquele barco, e o barco começou a afundar e os discípulos, experientes marinheiros, começaram com muito pânico, acordaram Jesus e até chamaram a atenção dele, Jesus, você não se importa, a gente pode até morrer aqui. Aí Jesus se levanta, diz a palavra de Deus lá em Mateus 8, e diz assim, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Interessante que o fato de Jesus estar no barco com os discípulos não isentou os discípulos de passarem por aquela tempestade. E assim como nós vivemos hoje, o fato de termos Jesus no nosso coração, de sermos cristãos, não nos isenta, não nos permite que a gente viva longe disso. Mas sabe uma coisa? Quando Jesus está conosco no barco, isso faz toda a diferença. E aí Jesus, no versículo seguinte diz, 8:26, então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Uma calma, um grande milagre, porque o príncipe da paz declarou aquelas palavras, e a natureza obedece a ele até hoje. E esse príncipe Praxis, ele também quer declarar sobre a sua vida paz, no meio da sua crise, no meio da sua dificuldade. Eu pergunto então hoje a você, quem é que está no seu barco hoje? Quem está no seu barco? Quem está no seu barco faz toda a diferença. Lembra que eu falei das crises gerais, mas também das crises específicas? Mais ou menos depois do casamento do Felipe, em setembro, outubro, uma quarta-feira de manhã eu estava em casa, trabalhando. O Davi, o mais novo, havia saído com os amigos, foram para uma represa ali em Nazaré Paulista. O Davi faz gravações de vídeo, levou o drone e câmera. Mais ou menos umas 10 horas da manhã toca o celular. Eu não reconheci, desliguei, tocou novamente. Aí eu ouvi a voz do Davi, Daddy, sou eu. Houve um acidente
e nós estamos indo para o hospital. Leve os meus documentos. O que aconteceu é que aquele barco deles, onde eles estavam, houve uma explosão, ele pegou fogo. E olha só o resultado daquele barco depois daquela explosão. Isso é o que sobrou do barco. E quem estava nesse barco? Davi e mais 3 colegas, 3 amigos. E aí nós fomos para o hospital. E lá o Davi foi internado na UTI. E aí lá ele passou 10 dias. E o médico que estava cuidando dele teve queimaduras de 1º e 2º grau. Depois de alguns dias o médico disse: olha, alguém na situação do seu filho, as probabilidades dele sobreviver são de 50%. E queridos, como foi difícil pensar que o nosso filho talvez não pudesse sair daquela situação. Mas Deus fez um grande milagre. Eu queria pedir e convidar o Davi para vir aqui à frente, contar para vocês um pouco como foi essa experiência que ele teve. Pode dar uma salva de palmas para ele. Vou sentar aqui, tá? Eu vou dar uma sentadinha, tá, gente? Antes de começar, eu queria orar aqui com vocês, que eu acho que tem tantas coisas aqui que a gente pôde ouvir e aprender, e agora contar um pouquinho do testemunho, né? E testemunho é vida e verdade, é o que a gente vive no nosso dia, é o que Deus faz na nossa vida, o que a gente aprende, e você vê o agir dele. E o testemunho, de certa forma, é o maior presente que Deus nos deu, porque é a nossa história dita, é o milagre, e a gente vê o que Jesus faz em nossas vidas. Então, antes de começar, eu queria orar aqui todo mundo. Senhor Deus, ó Pai querido, muito obrigado por esse dia, essa oportunidade de estar aqui, Pai. Esses homens, Pai, que estão em sua jornada de vida, Pai. Queria que o Senhor venha à frente, capacita cada um de nós, para em cada seus momentos o Senhor dê força e fortaleça e dê vida e verdade para cada um deles, para superar suas crises. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Então, como todos nós passamos, teve uma pandemia. Cada um de nós teve o seu tempo certinho para reavaliar a sua vida, para pensá-la de uma diferente maneira. Eu tenho certeza que cada um de nós teve uma oportunidade para fazer isso. E ao mesmo tempo, acho que todos nós tivemos amigos, familiares, ou ficaram sabendo de alguém que talvez faleceu ou teve sua vida em risco. Pergunta aqui, quantos daqui tiveram já a sua vida em risco alguma vez? Eu acho que assim, quando você passa por isso, a vida começa a ter um sentido diferente. E eu acho que é assim o grande tutor, a crise é o grande tutor da vida nessa situação. Então, para começar, que nem meu pai disse, bateu setembro, vim para o casamento do meu irmão, depois de ter passado 6 anos fora lá nos Estados Unidos, estudei, e eu cheguei no Brasil falando, é verão, vou trabalhar, quero oportunidade. Aí eu estava com o plano de voltar para os Estados Unidos e voltar para trabalhar, abrir uma produtora. Estava com vários planos e ideias para começar a fazer. Todo mundo sabe, quando você sai da faculdade, você parece que já conquistou o mundo e sabe tudo o que tem que fazer. Então eu cheguei assim, bateu outubro, um mês depois do casamento, estava com meus amigos. A gente saiu para ir para uma represa. O meu amigo, que ele faz esporte, saí para gravar e filmar eles e passar a tarde juntos. E nisso que o barco sai, faz por volta de uns 100 metros assim do deck da marina. O motor, que estava mais ou menos 1,5 metro atrás de mim, ele simplesmente explode. Acredito que teve uma combustão nele que explodiu. Então deu uns 5 segundos, todos nós saímos do barco. Passava-se mais ou menos uns 20 segundos, daí o barco inteiro já estava em chamas. Então, graças a Deus, Deus livrou a gente lá, nadando de volta, vendo meu braço todo ferido, hoje completamente curado. Estava lá em gritos, todo mundo tentando fazer sentido do que estava acontecendo. O que aconteceu? Nossa vida ia ser o melhor dia, digamos, de nossas vidas, e se tornou o pior dia de nossas vidas. E eu lembro muito bem daquele sentimento, todo mundo em choro.
E eu estava no chuveiro, pegando água gelada para tentar fazer sentido das minhas feridas e ver um sentimento de paz com uma palavra que eu sei que veio direto do Espírito Santo. Foi agradeça, agradeça e agradeça. E esse sentimento dentro de mim me comoveu, de certa forma que eu, sendo o mais ferido de todos naquele momento, e até na volta na ligação com meu pai, eu estava calmo. Eu ia para o hospital falando, tá tudo certo, gente, tá tudo certo, a gente está aqui, a gente está bem. E eu seguia assim indo para o hospital. E indo para o hospital parece que, o pior já se acabou. Mas daí entra a outra parte, que é a parte, digamos, que você está sozinho. Sabe, passou o susto, passou tudo, e agora essa é a sua nova realidade. Eu sou um homem ferido, queimado, que não consigo fazer nada sozinho. Então passei 7 dias de UTI. No meu quinto dia de UTI, o pior dia que eu diria, de tantos dias de acorda de manhã, limpa ferimento, fecha ferimento, e a vida segue assim, vida de hospital, e eu acredito que muitos já viveram isso. E é terrível. Estava chorando, fazendo sentido, eu gritei e fiz a pergunta para o meu Deus: Pai, me ensina, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei porquê, e esse é o porquê da vida que a gente pergunta, e só Deus sabe explicar. E nisso Deus chega e fala: paciência, paciência e paciência. E eu acho que, como todos nós, a gente não é muito bom com paciência, não. E esse sentimento de paciência que carregou até hoje na minha jornada aqui agora, que eu pude depois ler nesse dia mesmo, Provérbios 16:9, que diz: em seu coração o homem faz planos, mas quem direciona os seus passos é o Senhor. Sempre será assim, e essa é a grande verdade. Então saí do hospital com essa palavra de paciência e com essa jornada, o que foi adicionado na minha mochila de vida. Cada um de nós tem a nossa história e testemunho. Mas assim, em minha jornada de vida, eu percebi que todos os meus planos foram frustrados. Todos os meus planos que eu tinha de imediatos, que eu queria fazer, os meus sonhos foram completamente frustrados. E hoje, ainda aprendendo a viver em paciência, e a grande coisa que eu aprendi, que paciência é você depositar tudo nas mãos de Deus, sabe? É você largar a mão um pouco do controle e falar assim: beleza, eu não entendo o seu tempo, eu nunca vou entender, mas eu quero te dar pelo menos um pouquinho, quero te dar aqui minha vida para tentar fazer sentido, porque eu não sei. Então, ainda aprendendo a viver em paciência e entregar controle. De certa forma, esse foi o testemunho de vida que Deus me ensinou. Eu acredito que cada um de nós tem o nosso. Mas Deus está à frente, Deus está no controle de tudo e todas as coisas, em meio de crises, angústias, e Ele que vem à frente. Hoje eu dou graça a Ele porque Ele me livrou, que a história podia ter sido escrita de diferentes maneiras. E se for esse o caso, que a gente também esteja pronto para estar em paz com isso. Mas está tudo entregue nas mãos dEle. E hoje, digamos assim, vocês são homens casados, não vivi nem um pouco disso, mas ainda tenho muito para aprender com vocês nessa jornada de vida que Deus nos deu. Então, tantas bênçãos que vieram com isso. E hoje, com paciência, sei que sou novo, comecei a namorar, encontrei uma mulher na minha vida. Glória a Deus. Então, vamos ver, é só o começo, 1 mês de namoro, mas isso são frutos de paciência. Então, está tudo no seu processo. Então, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar. É um pouquinho da minha vida. Acredito que quero poder ouvir mais de vocês, mas tenho certeza que Deus também está trabalhando. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Que bom, né, que Deus mudou os planos do Davi. A gente está, como pais, nós estamos felizes. E com essa namorada, quem sabe será a futura esposa dele. E é um privilégio de ter o filho junto. Alguns anos atrás, eu recebi um convite para falar numa grande conferência, muitos palestrantes. E um amigo meu, palestrante no Rio de Janeiro, também recebeu um convite. E ele falou: Mário, você vai? Eu falei: cara, eu não vou porque eu já tenho uma viagem internacional e tal, eu não vou poder ir. Ele falou: então se você não vai, ele falou: eu também não vou. Eu fiquei lisonjeado com essa palavra dele. E acabei pensando um pouquinho. E aí, escritor é fogo, né? Uma ideia, ele escreve uma frase.
E a frase que eu escrevi é justamente essa que eu quero compartilhar com você. Diz assim: se o quem não estiver presente, o que não faz sentido. Para o meu amigo, se eu não estivesse presente na conferência, não faria sentido. Se minha esposa, Priscila, não estivesse presente, o casamento não faz sentido. Se os meus filhos não estiverem presentes, a família não faz sentido. Mas preste atenção. Se Deus não estiver presente, a vida não faz sentido. Eu acho que esse tempo de crise, Deus tem permitido que todos nós venhamos a passar por isso, crises gerais e específicas, para que a gente possa reconhecer que nós precisamos de um Deus presente em nossas vidas. Especialmente nós homens, sacerdotes do nosso lar, nós maridos, nós pais, nossos irmãos, amigos, profissionais, servos. Nós precisamos de Deus cada vez mais nas nossas vidas. E é dessa maneira que nós vamos superar essas crises. Não somente as que estamos vivendo agora, mas aquelas que virão no futuro. E a gente vai aprendendo mais a lidar com isso. E justamente esse acróstico, que você lembrasse dele, desses 5 princípios importantes. Cuidado absoluto. Oportunidade nova, vitória esperada, inspiração necessária e, por último, Deus presente. Se esse Deus, ele é um Deus distante, mas você quer que ele seja mais presente na sua vida, convide-o para que ele seja cada vez mais presente. Eu quero concluir colocando esse número aqui na tela, o ano 2042. Vamos acelerar no tempo, vamos viajar 20 anos para o futuro. Imagine daqui a 20 anos, quantos anos você vai ter? Não precisa falar. Pensou? Imagine um certo dia que você está lá na sua casa, lá no futuro, sentado naquela poltrona do vovô, e aí a sua netinha entra na sua casa, feliz, saltitante, alegre, e diz assim, e senta no seu colo, fala: vovô, hoje na aula de história, a professora ensinou que lá atrás, no ano 2019, 20, 21, houve uma pandemia, um tal de Covid-19. Vovô, você viveu essa época? Vovô, como é que foi? Conta para mim, como é que foi viver essa época da história? Depois teve um conflito. Como é que foi? O que você fez? Como é que você sobreviveu? Vovô, o que você aprendeu? Me fala. E eu pergunto para você hoje, o que você vai contar para sua netinha lá no futuro? Sobre esses anos de vida que você vivenciou, sobre essas crises e muitas outras. Eu queria deixar esse último pensamento com você. Viva hoje da maneira que você deseja ser lembrado amanhã. O que você vai falar para o seu neto, para a sua neta, para os seus amigos, para os seus familiares lá no futuro? Pois é exatamente essa maneira que você deve viver hoje. Que Deus abençoe a você, para que você possa continuar superando crises. Que Deus seja cada vez mais presente na sua vida. E que você possa contar no futuro o que Deus fez em você e através de você. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos por esse dia, por essa noite, por essa palavra. Coisas tão simples, mas que fazem tanto sentido para nós. Que possamos realmente saber que nesse mundo nós sim teremos aflições. O Senhor continua sendo Deus, mas o Senhor está disposto a entrar no barco da nossa vida. E o Senhor está disposto a acalmar as nossas tempestades externas e as nossas tempestades internas. Dá-nos paz, dá-nos discernimento,
dá-nos fé, dá-nos coragem para podermos agir como homens teus, homens de fé, que sejamos maridos que servem, que amam suas esposas, que sejamos pais que fazem a diferença, inspiram seus filhos, que sejamos os melhores colaboradores, profissionais, empresários, comerciantes, os melhores servos de Deus, que no futuro possamos contar para os nossos filhos não somente aquilo que nós passamos, as experiências vividas, mas sobretudo as lições aprendidas. Continua a falar aos nossos corações e nós queremos te agradecer por essa noite, por essa igreja, por tua palavra, e que possamos colocar em prática isso que aprendemos aqui. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém, glória a Deus. Pede para a pessoa do seu lado, fala assim: que Deus abençoe a sua vida. Fala, você não está sozinho, pode contar comigo. Alguns dos livros que eu mencionei hoje, eles estão aqui. Nós temos um stand ali na saída. O Davi também vai estar lá, eu também vou estar lá para fazer uma dedicatória aos seus livros que você quiser adquirir. Então aproveite essa oportunidade. E uma honra e privilégio. E novamente, se você não tirou aquela foto daquela hora, está aqui a foto para você tirar novamente, para você receber esse presente desse livro na sua casa, tá bom? Querido Ricardo, Deus abençoe, muito obrigado.